Lição que todo político deveria saber, capítulo 5. A fundamentação do poder político. Qual a política do meu mundo? Não necessariamente política em termos de direita, esquerda, PT, PSDB, PMDB, mas no verdadeiro sentido da palavra, poder. Política, para mim, é o nome que damos à orquestra de poder em qualquer sociedade. Sempre quando os seres humanos se juntam para fazer algo, há uma distribuição desequilibrada de poder. Em comparações, hospitais, agências governamentais e lugares do tipo, algum no topo tem muito poder. As pessoas de baixo têm pouco poder ou nenhum. Aqueles do meio têm um bocado. Como um trabalhador ganha ou perde poder? Não importa o quanto tentamos acabar com a desigualdade, aplicando teorias igualitárias de todos os tipos. As sociedades humanas são teimosas, inerentemente piramidais em seu arranjo de poder. Em outras palavras, políticas. Este é o meu, este é o seu mundo. Não vivemos sem políticas. Meu nome é Jonas Luiz da Silva Fígaro de Capuí. Eu sou professor, autor e designer instrucional em educação à distância de 4ª geração. Sou produtor cinematográfico e roteirista de cinema e televisão. Hoje nós vamos abordar a fundamentação do poder político, no 5º capítulo da série A Lição que todo político deveria saber. O que você vai aprender nesta lição? Você vai aprender sobre a fundamentação do poder político e suas explicações filosóficas para a organização social e política. Por que e para que existe o poder político? Porque encontramos em toda parte um Estado que comanda e um povo comandado. Será que sempre existiu o poder político do Estado? Com esse poder, como ele surgiu? Na investigação sobre as origens das associações políticas, inúmeras respostas foram elaboradas ao longo da história. Vamos conhecer algum dessa resposta de alguns de seus autores mais consagrados. O primeiro deles é Platão, 428-343 a.C., o rei filósofo conhece a justiça. Para o filósofo grego Platão, cada indivíduo possui 3 almas e 3 princípios que a acompanham. A alma desejante, que busca a satisfação dos instintos e impulsos. A alma irascível, que é o seu princípio de defesa. E a alma racional, que busca o conhecimento. Através da educação, o indivíduo deve alcançar um equilíbrio entre essas 3 partes. Mas um conflito hierárquico, pois a alma racional deve preponderar. Platão transportou este pensamento para a cidade. A cidade seria dividida também em 3 partes ou classes sociais. A classe que fornece a produção material da riqueza, que corresponderia à alma desejante. A classe que garante a defesa da cidade, que corresponde à alma irascível. E a classe que governa a cidade, que corresponde à alma racional.
A justiça na cidade dependeria do equilíbrio entre essas três classes, ou seja, de que cada uma delas cumpra a sua função, uma vez que se trata de um aspecto necessário à vida da cidade. A cidade é como um corpo no qual, tendo posto de acordo seus três elementos, exatamente como os três termos da harmonia e da corda grave, e da alta e da intermédia, e qualquer outro que possa haver entre esses, depois de enlaçar tudo isso e de construir com essa variedade a sua própria unidade, então é que, afinados e temperados, possam agir. Com tudo isso, julga e domina justa e boa ação que conserva e corrobora com esse estado. Escreveu Platão em A República, página 120. Da mesma forma que a alma racional do indivíduo, a esfera preponderante na cidade, deve ser a dos governantes. Mas quem deve ser o governante? Platão propõe em seu livro A República um modelo de educação que possibilite a todos igual acesso à educação, independentemente da classe social a que pertença cada indivíduo por nascimento. Em sua formação, as crianças iriam passando por processos de seleção, ao longo dos quais seriam destinadas a uma das três classes que formam a cidade. Os mais aptos continuariam seus estudos até o ponto mais alto desse processo, a filosofia, a fim de se tornarem sábios e assim se habitarem e habilitarem a administrar a cidade. Essa concepção política de Platão é aristocrática, porque supõe uma massa de pessoas incapazes de dirigir a cidade e apenas uma pequena parcela de sábios que estariam aptos para exercer o poder político. Aristocracia é uma palavra de origem grega, composta de aristói, melhores, e cracia, poder. É a forma de governo em que o poder é exercido pelos melhores, que na proposta de Platão seria uma elite que se distinguirá pelo saber. Assim, a aristocracia de Platão não está baseada no poder econômico, pois se trata de uma aristocracia do espírito. Isso significa que Platão não acreditava na democracia. E a justificativa para que essa sua posição pode ser encontrada na alegoria ou no mito da caverna. Para Platão, o filósofo é aquele que, saindo do mundo das trevas, da ilusão, alcança a verdade, o mundo das ideias. No entanto, ele deveria voltar para dirigir seus companheiros que não alcançaram esse ponto. Por isso, Platão criou o ideal do rei filósofo, aquela pessoa que, pela contemplação das ideias, conheceu a essência da justiça e deve governar a cidade. O segundo dessa lista seria Aristóteles. 384, 322 a.C., o homem como um animal político. O filósofo grego Aristóteles afirmava que o homem é, por natureza, um ser social, pois para sobreviver não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes.
Constituído por um impulso natural do homem, a sociedade deve ser organizada conforme essa mesma natureza humana. O que deve guiar, então, a organização de uma sociedade é a busca de um determinado bem correspondente aos anseios dos homens que a organizaram. Para Aristóteles, a organização social adequada à natureza do homem é a polis. A cidade. Polis se encontra entre as realidades que existem naturalmente. O homem é, por natureza, um animal político. A polis grega, portanto, é vista por Aristóteles como um fenômeno natural. Por isso, o homem verdadeiramente digno desse nome é um animal político, isto é, envolvido na vida da polis. Assim, Aristóteles toma um fenômeno social característico da Grécia como um modelo natural de todo o gênero humano. Aristóteles também entende que a cidade tem precedência sobre cada um dos seus indivíduos, uma vez que cada indivíduo isoladamente não é autossuficiente. Enquanto a falta de um indivíduo não destrói a cidade. Por isso, ele disse: todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. E por quê isso? Para Aristóteles, a política é uma continuidade da ética, ou melhor, é ética entendida como uma parte da política. A ética se dirige ao bem individual, enquanto a política se dirige ao bem comum. O historiador francês Gustave Glotz, em Cidade Grega, conta que Aristóteles distinguia duas espécies de seres humanos: os que vegetam em tribos amorfas e os selvagens, ou formam imensos rebanhos em monarquias monstruosas. Os que se encontram harmoniosamente associados em cidade e polis. Os primeiros nasceram para ser escravos, e para que os últimos pudessem dar-se ao luxo de gozar de um modo mais nobre de vida. Como se vê, Aristóteles admite que os homens não são naturalmente iguais, pois uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. O pensamento aristotélico refletia nessa maneira a realidade social encontrada na Grécia Antiga. Em Atenas, a cidade em que ele viveu e uma das mais importantes do mundo grego, a sociedade estava dividida em 3 grupos sociais: os cidadãos eram os homens maiores de 21 anos, nascidos de pai e de mãe atenienses. Somente eles possuíam direitos políticos de participar da democracia. O número de cidadãos variou conforme a época. Alguns historiadores calculam que representou, em média, cerca de 1/10 da população total. As mulheres não faziam parte deste grupo de cidadãos. Os metecos. Os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas. Não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver na cidade. Em certas épocas podiam
ser convocados à prestação de serviço militar. Aristóteles viveu em Atenas na condição de meteco, pois sua cidade natal era Estagira, na Macedônia. E o outro grupo social eram os escravos. Os escravos formavam a grande maioria da população e eram considerados propriedade do seu senhor, embora houvesse leis que os protegesse contra os maus tratos. Agora, vamos dar um salto para a Idade Média com a teoria do direito divino de governar. As influências de Platão e Aristóteles no terreno da reflexão política foram marcantes tanto na Antiguidade como na Idade Média. A ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e feliz, orientou grande parte da reflexão política de hoje. Entre os filósofos antigos, como Cícero e Sêneca, a teoria política privilegiava a formação do bom príncipe, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Embora na prática essa teoria tenha se revelado muitas vezes catastrófica. Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento do Império Romano, a Igreja se consolidou primeiramente como um poder extrapolítico. Santo Agostinho, por exemplo, separava a cidade de Deus, a comunidade cristã, da cidade dos homens, a comunidade política. Mas depois, ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. E como a Igreja cristã entendia que todo o poder pertence a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na terra. O rei passou então a ter o direito divino de governar. Assim, embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da Igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, de uma forma geral persistiu a ideia de que o governante era o representante de Deus, aliado à ideia de monarquia, como forma política mais natural e mais adequada à realização do bem comum. Os principais defensores da teoria de direito divino do rei seriam Jean Bodin, cujas ideias veremos adiante, e Jacques Bossuet. Mas agora, nós vamos falar do terceiro cara de muita importância nesse momento, o nosso conhecido Maquiavel. 1469 e 1527, o realismo político. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, porque desenvolveu a sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente do que se tinha até então. Vimos que no pensamento antigo a política estava relacionada com a ética e que na Idade Média essa ideia permaneceu acrescida dos valores cristãos. Ou seja, o bom governante seria aquele que possuísse as virtudes cristãs e que
as implementassem no exercício do poder político. Maquiavel observou, porém, que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Por isso, escreveu o livro O Príncipe, com o propósito de tratar da política tal como ela se dá, ou seja, sem pretender fazer uma teoria da política ideal, mas ao contrário, compreender e esclarecer os princípios da política real. Dessa forma, ele se afastou da concepção idealizada de política. Maquiavel centrou a sua reflexão na construção de um poder político que tem como função regular as lutas e tensões entre as classes sociais, que, conforme ele, eram basicamente duas: a classe dos poderosos e o povo. Essas lutas e tensões existiram sempre de tal forma que seria uma ilusão, um bem comum para todos. Mas se a política não tem como objetivo o bem comum, qual seria o seu objetivo? Maquiavel respondeu: a política tem como objetivo a manutenção do poder. E para manter o poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, ficando sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante deve fazer aquilo que, a cada momento, se mostra interessante para conservar o seu poder. Não se trata, portanto, de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atenda à lógica do poder. É por isso que, para Maquiavel, os fins justificam os meios. E ele se pergunta: é melhor ser amado que temido, ou ao contrário? Responder-se-á que se desejaria ser uma e outra coisa, mas como não é difícil casá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se haja de optar por uma das alternativas. Nicolau Maquiavel, O Príncipe, página 108. Em O Príncipe, Maquiavel fez uma análise objetiva, não moral, dos atos de diversos governantes, procurando mostrar que, em um momento, as suas opções políticas foram interessantes para a manutenção do poder. Deve-se a essa fraqueza despudorada maquiaveliana o uso do termo maquiavélico, que passou a designar o comportamento sem moral e desleal. Mas não se deve reter do pensamento de Maquiavel é que ele inaugura um novo patamar de reflexão política que procura compreender e descrever a ação política tal como ela se dá realmente. Esse é o mérito de Maquiavel, de ter compreendido que a política, no início da Idade Moderna, se desvincula das esferas da moral e da religião, construindo-se uma esfera autônoma. O quarto grande pensador desse tema é Jean Bodin, 1530-1596, em A Defesa do Governo nas Mãos de um Só. Jurista e filósofo francês, Jean Bodin defendeu
em sua obra A República, o conceito de soberano perpétuo e absoluto, cuja autoridade representa a imagem de Deus na Terra. Teoria do direito divino dos reis. Bodin utilizava o termo república em seu sentido etimológico de coisa pública, do latim res, coisa, e não como forma de governo oposta à monarquia, mesmo porque, para ele, a forma preferida de governo era a monarquia, em que a soberania absoluta se concentrava num só príncipe. Na mesma linha de pensamento de Santo Tomás de Aquino, Jean Bodin afirmava ser a monarquia o regime mais adequado à natureza das coisas. Argumentava que a família tem um só chefe, o pai. O céu tem apenas um sol, o universo, só um Deus criador. Para ele, a soberania, força de coesão social do Estado, só podia se realizar plenamente na monarquia, que, entretanto, não deveria ser confundida com o governo tirânico, em que o monarca, desprezando das leis da natureza, abusa das pessoas livres, como de escravos, e dos bens dos súditos, como dos seus. Quando as leis divinas e naturais, todos os princípios da terra estão sujeitos, e não está no seu poder transgredi-lo. Jean Bodin, A República, está lá nas grandes obras políticas, páginas 55 e 60. Dentre essas leis naturais, Bodin destacava o respeito que o Estado deve ter em relação ao direito à liberdade dos súditos e às suas propriedades materiais. O quinto pensador que nós evocamos aqui é Thomas Hobbes, 1588 e 1679. O Estado para domar o lobo do próprio homem. Para o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem, embora vivendo em sociedade, possui o instinto natural de sociabilidade. Cada homem sempre encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Onde não houve o domínio de um homem sobre o outro, existirá sempre competição intensa até que esse domínio seja alcançado. A consequência óbvia dessa disputa infindável dos homens entre si teria gerado um permanente estado de guerra e de matança nas comunidades primitivas. As palavras de Hobbes: o homem é o lobo do próprio homem. Homo homini lupus. Só havia uma solução para dar fim à brutalidade social primitiva. E qual era esta solução? A criação artificial da sociedade política administrada pelo Estado. Para isso, os homens tiveram que firmar um contrato entre si, pelo qual cada um transferiria seu poder de governar a si próprio a um terceiro, o Estado, para que esse Estado governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida social. Hobbes apresentou essas ideias no seu livro Leviatã, no qual o Estado é comparado a uma criação monstruosa do homem, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos da comunidade primitiva. O nome Leviatã refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, da Bíblia.
descrito da seguinte maneira: o seu corpo é como um escudo de bronze fundido. Em volta dos seus dentes está o terror. O seu coração é duro como uma pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força e diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Jó 40:41. Vejamos nas palavras do próprio Hobbes como ele imaginou o estabelecimento do contrato social que deu origem ao Estado. Leviatã. Para Hobbes, a única maneira que os homens tinham para instituir entre si um poder comum era conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir e suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. É como se cada homem dissesse a cada homem: transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo e a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado. É esta a geração daquele grande Leviatã, nossa paz e defesa, pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definido: uma pessoa de cujos atos grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instruída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e o recurso de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Assim escreveu Thomas Hobbes em Leviatã, nas páginas 105 e 106. O sexto personagem desta escola é John Locke, 1632 e 1704, a concepção liberal do Estado. Assim como Hobbes, o filósofo inglês, Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sobre sua necessidade para congregar os homens que em seu estado de natureza viviam isolados. No entanto, quando Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência e pela guerra, de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada e se refere ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada qual seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os homens. Para evitar esses problemas é que o Estado teria sido criado. O Estado teria a função de garantir a segurança dos indivíduos e seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade.
Nas palavras de Locke, se o homem, no estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abriria ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros. Porque sendo todos reis, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, a fruição da propriedade que possui neste estado é muito inseguro, muito arriscada. Esta circunstância obriga-nos a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamamos de propriedade. Está lá em John Locke, segundo o Tratado sobre o Governo, na página 88, para você dar uma olhada e fixar essa assertiva. Diferentemente de Hobbes, Locke concebe a sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais e não como o resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos para o governante. E assim nasce a concepção de Estado liberal, segundo a qual o Estado deve regular as relações entre os homens, atuar como juiz nos conflitos sociais, mas deve fazer isso garantindo as liberdades e direitos individuais, tanto no que se refere ao pensamento e expressão, quanto à propriedade e atividade econômica de cada um cidadão. O sétimo pensador que eu apresento nesse tema é Montesquieu, 1689-1755. A divisão de poderes. É de autoria do pensador francês Charles de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, uma das características mais interessantes da democracia, que é a divisão dos poderes do Estado. Ao refletir essa possibilidade de abuso do poder nas monarquias, Montesquieu propôs que se estabeleça a divisão do poder político em 3 poderes: executivo, que executa as normas e decisões relativas à administração pública; legislativo, que elabora e aprova as leis; e judiciário, que aplica as leis e distribui a proteção jurisdicional pedida aos juízes. Nada como está acontecendo agora entre os 3 poderes aqui no Brasil. Em sua obra O Espírito das Leis, 1748, Montesquieu assim escreve a questão dos poderes. Quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haverá também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os 3 poderes: o de fazer as leis,
o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos. Montesquieu, O Espírito das Leis, página 168, que todo político deveria ler como a turma do judiciário, como a turma do legislativo, como a turma do executivo. Embora já houvesse na época uma divisão de poderes próximo da qual é proposta por Montesquieu, é significativa que sua obra dá ênfase à necessidade de separação desses três poderes, que deve ser exercido por pessoas diferentes, e a necessidade de equilíbrio entre eles. Não essa confusão todinha que nós vemos hoje, dia 5 de dezembro, dia 6 de dezembro de 2016. O oitavo pensamento vem de Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. A vontade geral como único fundamento legítimo. Em sua obra, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, filósofo de origem suíça, Jean-Jacques Rousseau, glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Exalta a liberdade que o homem selvagem teria desfrutado na pureza do seu estado natural, correspondendo à falsidade e o artificialismo da vida civilizada. Na sua célebre obra do Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau procurou investigar qual a condição necessária para que o poder político seja legítimo. Isto é, se existe uma justificativa válida para que os homens originalmente livres submetam sua liberdade ao poder político do Estado. O homem nasceu livre e não acorrentado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres, deixar de ser tão escravo como eles. Como se tem realizado esta mutação? Ignoro. Quem pode legitimá-la, queria poder responder a essa questão. Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, página 37. Rousseau defende a tese de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social pelo qual cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Isso significa que cada homem, como cidadão, somente deve obedecer ao poder político se esse poder representar a vontade geral do povo ao qual pertence. O compromisso de cada cidadão é para com o seu povo. E somente o povo é a fonte legítima da soberania do Estado. Essencialmente, Rousseau define o pacto social nos seguintes termos: cada um de nós põe sua pessoa e poder sob uma suprema direção da vontade geral e recebe ainda cada membro como parte indivisível do todo. Assim, cada cidadão passa a assumir obrigações em relação à comunidade política, sem estar submetido à vontade particular de uma única pessoa. Unindo-se a todos, cada cidadão só deve obedecer às leis, que por sua vez deve exprimir a vontade geral. Desse modo, respeitar as leis é o mesmo que obedecer à vontade geral e ao mesmo tempo é respeitar a si mesmo, sua própria vontade como cidadão, cujo interesse deve ser o bem comum. Tomara que fosse assim. O novo pensador que eu apresento nesse vídeo é Hegel, 1770-1831, contra a concepção liberal do Estado.
O filósofo alemão Hegel criticou a concepção liberal do Estado porque essa concepção parte da ideia do indivíduo isolado, que posteriormente teria se organizado em sociedade. Para Hegel, isso é um equívoco. Não existe o homem em estado de natureza. O indivíduo humano é um ser social que só encontra o seu sentido no Estado. O indivíduo isolado é uma abstração. O Estado, por sua vez, não é a simples soma de muitos indivíduos. Não é formado a partir da vontade dos indivíduos, nem é fruto de um contrato, como haviam pensado Hobbes, Locke e Rousseau. De acordo com a reflexão política de Hegel, o indivíduo é parte orgânica de um todo, o Estado. O indivíduo é alguém que fala uma língua e é criado dentro de uma tradição. Essas características são anteriores a cada um dos indivíduos isolados. E são elas que o definem como um ser. É por isso que Hegel considera que o Estado precede o indivíduo. O Estado é concebido, portanto, como fundador da sociedade civil. Ao contrário de Rousseau, por exemplo, para quem é a sociedade, os homens em seu conjunto que criam o Estado. Para entender melhor essa concepção hegeliana, é preciso recordar um pouco da sua filosofia. Para Hegel, a realidade é a manifestação da razão ou espírito. O Estado seria, então, a manifestação do espírito objetivo em seu desenvolvimento, uma esfera que concilia a universalidade humana com os interesses particulares dos indivíduos, da sociedade civil. Sendo uma manifestação da razão, o Estado possui uma universalidade e que está acima da soma dos interesses individuais. Conforme escreve Hegel, o Estado é a realidade efetiva da ideia ética, o espírito ético como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se pensa e se sabe e cumpre aquilo que sabe, precisamente porque sabe. Tem sua existência imediata nos costumes e sua existência imediata na autoconsciência do indivíduo, em seu saber e sua atividade. Consulte Hegel, Princípios de la Filosofia, do Direcho, páginas 283 e 284. Agora vem o pensamento de Marx, 1818 e 1883, e Engels, 1820 e 1895, o Estado como produto e instrumento de controle da classe dominante. Para os filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade humana primitiva era uma sociedade sem classe e sem Estado. Nessa sociedade pré-civilizada, as funções administrativas eram exercidas pelo conjunto dos membros da comunidade, clã, tribo, etc. Num determinado estágio do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, estas funções administrativas, antes exercidas pelo conjunto da comunidade, tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que detinham força para impor normas e organizações à vida coletiva. Teria sido através desse núcleo de pessoas que se desenvolveu o Estado. Assim, para Marx e Engels, o Estado nem sempre existiu. Durante milênios, inúmeras sociedades teriam vivido sem ele. O Estado surgiu quando
um certo estágio do desenvolvimento econômico, também surgiram as desigualdades de classe e os conflitos entre explorados e exploradores. O papel do Estado é amortecer o choque desses conflitos, evitando uma luta direta entre as classes antagônicas. Mas, conforme escreveu Engels, como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como ao mesmo tempo nasceu um meio ao conflito delas, é por regra geral o Estado da classe mais poderosa, da classe dominante, classe que por intermédio dele se converte em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os escravos subjugados. O Estado feudal foi o órgão do que se valeu a nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes. E o moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. Entretanto, por exceção, há períodos em que as lutas de classes se equilibram de tal modo que o poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa independência momentânea em face das classes. Em resumo, podemos dizer que Marx e Engels rejeitam, de modo geral, a teoria do Estado como simples mediador das lutas de classe. Em vez disso, concebe o Estado atuando geralmente como um instrumento de domínio de classe. Na sociedade capitalista, por exemplo, o domínio de classe identifica-se diretamente com a proteção da propriedade privada dos que possuem, contrariando os interesses daqueles que nada têm. Proteger a propriedade privada capitalista implica preservar as relações sociais, as normas jurídicas, enfim, a segurança dos proprietários burgueses. Essa concepção do Estado como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra estabelece, portanto, uma relação entre condições materiais de existência de determinada sociedade e a forma de Estado que ela adota. Ou seja, o Estado é determinado pela estrutura social de modo a atender às demandas específicas de uma dada forma de sociabilidade, garantindo que essa forma se mantenha. Isso significa que o Estado só é necessário devido ao caráter antissocial desta vida civil. Karl Marx, glosas críticas ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social, está lá na página 513 para você fixar. Ou seja, o Estado existe para administrar os problemas causados pela forma antissocial, desigual, excludente da sociedade civil. E ele só poderá deixar de existir quando a sociedade não fosse mais dividida em classes antagônicas. Assim, Marx diferenciou-se de todos os outros autores anteriores porque sua crítica ao Estado não visava atingir uma ou outra forma de Estado, mas a essência mesmo do Estado, de qualquer Estado. O Estado
se origina exatamente em realizar em si mesma, de forma concreta, os ideais universalistas, ou seja, em garantir em sua dinâmica a desigualdade de condições sociais. Ele nasce da desigualdade para manter a desigualdade. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a fundamentação do poder político e que tenha acompanhado as explicações filosóficas para as organizações sociais e políticas. Como você viu, pensamento de Platão, Aristóteles, Maquiavel, Jean Baudin, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Hegel e Marx Engels. Não deixe de ler a bibliografia básica citada durante esta nossa conversa. E amanhã, no sexto e último capítulo da série A Lição que Todo Político Deveria Saber, nós vamos falar sobre regimes políticos. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Deixa aqui o seu comentário na transmissão ao vivo, no Facebook ou aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu comentário e recomendar aos seus milhões de amigos para assinar o nosso canal. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E eu espero que hoje, nesta terça-feira, 6 de dezembro de 2016, os conflitos entre os três poderes se harmonizem. Não é bom que a nossa democracia acompanhe todo dia esta palhaçada que acontece na esfera dos três poderes, tanto no legislativo, tanto no executivo, como tanto no judiciário. Como disse a ministra do Supremo, não é bom que entremos em guerra, mas nós estamos numa guerra declarada, onde o cidadão do lado de cá está inconformado e não foi chamado para participar desse banquete de hipocrisia. Eu sou Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Muito obrigado por me ouvir.